Olá, bem-vindo ao Giramundo, o podcast da nossa coluna do Diário Campineiro. Hoje o nosso assunto não é muito agradável ou alegre, mas é importante. Receber uma notícia difícil nunca é simples. E quando se trata de um diagnóstico de câncer, a forma como essa informação é comunicada pode marcar para sempre a vida de um paciente. No episódio de hoje do Giramundo, eu converso com a professora e pesquisadora Cristina Miccarone Hilkner Altieri, que investiga justamente esse momento tão delicado, como os médicos comunicam o diagnóstico de neoplasias malignas e como essa experiência afeta os pacientes. A partir do protocolo SPIKES, uma ferramenta internacionalmente reconhecida para estruturar esse tipo de conversa, Cristina propõe reflexões profundas sobre empatia, escuta, linguagem e o acolhimento no contexto hospitalar. Com base em entrevistas com pacientes oncológicos entre 50 e 70 anos, a sua pesquisa revela como o modo de comunicar pode influenciar não só a compreensão da doença, mas também o estado emocional e a confiança no tratamento. Prepare-se para um episódio sensível, humano e necessário, porque cuidar também é saber falar. Cristina, bem-vinda ao Giramundo. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, apesar do tema não ser tão alegre, né, como você disse, mas necessário, e é uma satisfação poder compartilhar um pouco da minha pesquisa e contribuir com outras vidas, né, que possa reverberar e que outras pessoas se interessem e que a gente possa cada vez mais melhorar a comunicação, que é um dos nossos problemas no mundo, né, a comunicação em geral, mas que a comunicação ela venha para agregar e humanizar as relações. Muito bem. E me fala, como surgiu o seu interesse por esse tema tão específico e delicado da comunicação, visando justamente o diagnóstico oncológico? Então, eu nunca sei se foi uma inspiração, se foi o divino, o Espírito Santo que preencheu o meu coração para que eu tivesse esse tema em mente para pesquisa. Quando eu terminei o mestrado e eu não tinha naquele momento interesse nenhum em continuar, né, para fazer o meu doutorado, que é agora, né, o doutorado na área da comunicação difícil na área da saúde. Mas eu perdi meu pai, então foi um momento muito difícil, né? Perdi meu pai para a Covid, né? Então foram 15 dias, foi muito rápido. Ele faleceu antes da vacina, então ele foi uma das vítimas da Covid. E 6 meses antes eu havia perdido também de uma forma muito rápida o meu cunhado com 54 anos. Então foram 6 meses, 2 perdas na família. Então eu perdi meu pai, meu cunhado, minha irmã perdeu o pai, o marido, meu sobrinho perdeu o pai e o avô. Então foi um momento difícil de luto, de dor, e eu ainda não tinha vontade de fazer doutorado, porque eu precisava de algo que me inspirasse, que me levasse a agregar valor à vida de alguma forma, para que eu pudesse dedicar 4 anos ao doutorado. E depois de um ano passado, né, 1 ano e meio do luto, por isso que eu digo que eu não sei se foi uma inspiração divina, o que foi, foi difícil a forma como comunicaram, né? Então você recebe uma ligação e fala: venha para o hospital porque precisamos falar algo. Você já vai para o hospital sabendo o que é. Quando seu pai está internado com Covid. E a forma como noticiaram para o meu cunhado, né, que o tempo rápido que ele teria de vida. Ele foi um paciente oncológico Ele também? Foi oncológico, okay. O dele, ele teve câncer de intestino e foi muito rápido e a forma como foi comunicada, né, a notícia, ela impacta.
a vida dele, da minha irmã, né, da família, né, de toda a rede de apoio, toda a rede que dá suporte. Então, a forma de comunicar também faz você perder a esperança de futuro, a esperança de vida. E naquele momento, em 2022, então eu perdi meu cunhado em 2020, meu pai em 2021. E em 2022, eu tive essa vontade de voltar a estudar e nesse assunto. Por que não levar o meu conhecimento, que é a comunicação, então a minha formação é em comunicação, sou relações públicas, o meu doutorado, então, tinha que dialogar com a área de comunicação e com a saúde. Sim. E quais os impactos que essa comunicação traz? Onde ela se encaixa, onde né? ela se encaixa. E aí eu fui... Que bacana. E aí nasceu, né? Ele vem nascendo, acho que vai brotando, né? Foi. E daí, então, eu conversei com um médico que trabalha comigo na universidade, uma pessoa, né, que tem muita experiência, e eu compartilhei também com ele esse meu projeto para verificar a viabilidade. Você acha que faz sentido ter essa tese, desenvolver essa tese? E ele disse muito. Então, ouvi de um médico que o projeto seria viável e que há uma necessidade, né, de se desenvolver, de humanizar, aproximar cada vez mais a comunicação do médico. Isso fez também que eu tivesse essa motivação, e aí eu comecei, então, em fevereiro de 2023. Agora eu já estou na fase de qualificação e no próximo ano eu defendo, então, a tese. Estou fazendo as minhas, né? Aí você vai conduzindo, mas foi assim que surgiu. Que bacana. Assim que surgiu. E me fala uma coisa, lógico, para montar, né, uma tese, a gente precisa ter todos aqueles dados analíticos, quantitativos, qualitativos, enfim. E você também você abordou, né? Você fez a partir de entrevistas também para compilar seus dados, né? Sim. O que mais te chamou a atenção nas primeiras entrevistas com pacientes e médicos? Alguma coisa assim, algum detalhe te chamou a atenção? Mais recorrente? Então, eu comecei agora as pesquisas. Eu estou fazendo a pesquisa com o paciente e em relação à percepção do paciente, se ele teve a compreensão, é que eu vou analisar se o médico está se comunicando bem. Entendi. E se ele está adotando, por exemplo, uma comunicação mais humanizada, se ele tem usado um protocolo, existem vários, mas o pioneiro e o que inspira muitos é o protocolo Spikes. Então, por meio de ouvir, então a escuta minha do paciente é que faz com que eu entenda se o médico está ou não trabalhando de uma forma mais próxima e humanizada. Consiga fazer uma reflexão mais qualitativa do que você vai colher, né? Então, assim, o seu foco na pesquisa, né, de entrevista, o seu foco são os pacientes. Os médicos não. Os médicos não, entendi. São os pacientes. Então, o reflexo do médico vai vir para mim ouvindo o paciente. Uhum. E aí você me pergunta, o que mais te chamou a atenção? Eu comecei há pouco tempo, como eu não sou da área da saúde, de formação, para mim é difícil. Eu já sabia que seria o maior desafio. Estar com pessoas que estão passando por um problema como esse. Não é fácil. Que já é delicado, muito, né? Muito delicado. O que eu tenho percebido? Ninguém... eu tive uma pessoa só que foi sozinha. Mas ela foi porque ela não imaginava que o diagnóstico que ela ouviria seria câncer. Então, foi um impacto muito grande. Mas todos os outros que eu entrevistei, que ainda faltam, né? Eu não cheguei nem na metade da minha amostra, mas os outros sempre estão acompanhados. Até agora sempre foi ou o marido ou a esposa. E o que eu percebi, primeiro, é que desestrutura a família, né? A família ela é impactada e muitas vezes a doença do resultado, né? A pessoa muitas vezes ela não consegue assimilar ainda
que ela está com câncer. Então, às vezes é na segunda ou na terceira consulta que o paciente vai, porque ele fica aquele diagnóstico, aquela notícia é um impacto tão grande que às vezes eu não sei, porque ainda não fiz a análise, né? Eu tenho um orientador, né? Ele que vai me ajudar a construir tudo isso, mas o que eu senti é que falta, e também eu estou fazendo pesquisas, né? Referências de outras pesquisas, e tem mostrado de que há um tempo para o paciente assimilar de fato que ele está com uma doença como o câncer, né? Que é maligno, que é uma neoplasia maligna. E que pode comprometer a vida, né? Existem vários desdobramentos, né, dali para frente, né? E por que você entende que esse momento da comunicação do diagnóstico é tão decisivo na trajetória do paciente com câncer? Porque se ele não entende no início, se ele não tem essa compreensão, ele vai demorar, muitas vezes, para adotar o tratamento adequado. Se ele não aceita ou se ele não compreende, e essa doença ela é muito rápida, às vezes 2 meses para você entender num retorno, por exemplo, pode complicar muito pode te enfraquecer muito. E se você já aceita, já entende, na verdade, eu não estou falando nem da aceitação, eu estou falando da compreensão. Se ele já compreende que ele precisa fazer uma quimioterapia ou fazer uma remoção de membro, que para cada caso vai ter um tratamento que o médico vai indicar, se ele vai embora e ele não assimilou isso, no retorno, ele não... A gente não né? Vai perder um tempo vai precioso, perder um tempo, né? E pode ser que não tenha, não sei, eu não sou médica, né? Mas que possa ter evoluído a doença a ponto de ter que mudar, por exemplo, o tratamento. O que uma quimio, uma rádio teria resolvido, pode não resolver, né? No caso, eu não sou médica, quero deixar claro, né? Mas... Até porque cada caso é um caso, cada tipo é um tipo, isso. Né? E cada pessoa vai reagir de né? né? O organismo reage de um jeito. Exato, cada um reage de um jeito, né? É um campo nebuloso, né? E você estava falando dos médicos adotarem o protocolo Spikes, e você pode explicar para a gente o que é esse protocolo? Como que ele funciona? Então, ele é um guia. Então, vamos dizer, é um manual que o médico vai utilizar para que ele possa conduzir uma notícia difícil de uma forma mais humanizada e também o protocolo faz com que ele consiga terminar a consulta buscando o feedback do paciente para saber se o paciente entendeu mesmo. Se entendeu, né? Então, por exemplo, ele começa, são 6 passos, cada letra, né? É um passo. Então, ele vai iniciar fazendo uma pergunta, se ele está bem, buscando saber quem é o paciente. O que você tem exames. Então, primeiro, aquela acolhida. Depois ele tem que utilizar um espaço, uma sala confortável, adequada. Ele tem que dar um momento de fala para o paciente. Então, o paciente, ele não é só ouvir, ele também tem angústias, ele tem medos. Então, o protocolo ele vai passar por essa fase. Entendi. Em que o médico dá a oportunidade do paciente falar. E ele, quando termina no Spikes, é uma síntese em que o médico, ele faz uma revisão de tudo que foi falado. Ele vai fazer uma síntese de quem é quem é o paciente, qual é o diagnóstico. Se ele teve dúvidas, ele vai reforçar, olha, o senhor tinha aquela dúvida, né? A senhora tinha aquela angústia, o tratamento é esse. Então, tudo que foi falado, o último passo do Spikes é reforçar tudo e você compreendeu?
tem alguma pergunta? Tem alguma outra dúvida que não ficou clara? Os próximos passos. Então, saindo daqui, a senhora vai retornar daqui 1 mês, mas tem que fazer um exame em algum lugar, por exemplo. Sim. Então, se ele seguir tudo isso, ele já está garantindo que o paciente vai embora com a compreensão da mensagem. Entendi. E com tudo muito, muito claro. Muito claro. Né? E assim, eu adoro falar. Sabe que eu tenho quase 100 anos já, né, de vida. Então, eu já vivi muito nessa vida. Eu tenho muita experiência. Já passei por um monte de coisa. Eu gosto de brincar, mas quase toda entrevista que eu faço, quase todo podcast, eu tenho um testemunho. Então, eu vou te dar o meu testemunho. Em 2014, 2016, eu nem lembro, porque eu também não lembro mais o tempo. Eu fui buscar um resultado de um exame de tireoide, que foi um achado, né, assim, do nada, o meu ginecologista pediu para fazer um ultrassom de tireoide, porque eu já tinha passado dos 50, dos 55, não lembro. E aí ele falou... Bom, aí eu fui buscar o resultado, né? Tive que fazer a punção, porque ele já tinha um tamanho bem chatinho. Fez a punção, eu fui buscar o resultado. A minha filha parou com o carro, eu desci, porque era difícil de estacionar. Eu desci e fui pegar, né? E aí tinha umas 4, 5 pessoas na recepção, e a moça falava assim, fulano pegava e saía. Ciclano, pegava e saía. Não sei mais quem, pegava o resultado e saía. Daí ela falou, Lília, vem aqui um minutinho, o doutor quer falar com você. Eu falei, ih, deu ruim. Então, eu já fui com esse espírito. Aí eu cheguei, sentei, e ele assim, todo formal, né? Ele falou, olha, eu te chamei aqui para te explicar o exame, porque as pessoas gostam de chegar em casa e abrir os exames, né? Não vão dar direto para o médico. Então, antes que você tome um susto, eu queria te explicar que você tem um carcinoma. Mas não fique triste, porque de tireoide, se a gente pudesse escolher, é o melhor câncer que a gente podia ter, porque ele não tem risco de metástase, ele é de fácil tratamento, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, né? Vou levar para o meu médico e ver o que a gente vai fazer, né? Tá bom, obrigada, tchau, tchau. E desci. E vida que, sabe assim, vida que segue. Aí a minha filha apavorou mais do que eu, porque quando ela soube, né, que era um carcinoma, ela começou a chorar, ficou nervosa e tudo, mas eu falei, é normal, é um negocinho corriqueiro, não fica assim, vai dar tudo certo, e foi assim, né? Eu tirei a tireoide e deu tudo certo. Mas eu achei, na verdade, é como você falou, a percepção, né? Eu, quando entrei na sala do médico, antes dele me dar o diagnóstico, eu já tive a percepção de que alguma coisa não ia bem, né? Então, quando ele me falou, eu não fiquei assim tão impactada, e ele soube me acalmar realmente, falando. Não sei se ele seguiu o protocolo, né? De repente segue, porque ele era um médico de exame, né? Não era clínico geral, ele era o que dava o diagnóstico, o laudo, né? Sim. Então, acho até que ele seguiu, porque ele foi bem desse jeitinho, assim, né? Assim, é isso, é aquilo e tal. Mas, assim, enfim, você, nessa pouca pesquisa que você já fez, né? Você já encontrou pacientes relatando muito sofrimento na hora de receber o diagnóstico? Não, sofrimento... Na verdade, eles estão com sofrimento em função da doença mesmo. Porque quando você se entrevista, eles já passaram já por passaram isso, né? pelo médico. Quando eu faço a entrevista, até 4 meses antes do diagnóstico, até porque ou é no dia do diagnóstico, ou é segundo, mas tem que ter 4 meses, né, o retorno no máximo da minha pesquisa 4 meses antes. Porque, às vezes, a pessoa não assimilou naquele dia e é no retorno que ela vai assimilar. Mas o que eu
senti em alguns casos, e até ouvindo pessoas, porque quando eu conto da minha pesquisa, todo mundo quer contar uma história. Porque, olha, que é importante, porque eu passei por isso, né? Então, assim, as experiências das pessoas começam quando você fala do seu trabalho, as pessoas falam, nossa, faz sentido, porque eu passei por isso e sofri muito mais pela forma como foi falado. Então, existe esse feedback. Mas em relação à pesquisa, e aí eu peço desculpa para os médicos que não seguem, porque no seu caso, sim, ele teve todo esse cuidado, e tem muitos médicos. Eu estou envolvida agora no mundo, né, da medicina e da saúde, e eu estou conhecendo pessoas incríveis, humanas e solidárias, e que querem, inclusive, aprender. Que bom que você está fazendo, eu preciso dessa contribuição. Isso está sendo muito positivo. Mas tenho ouvido de alguns pacientes, por exemplo, uma das perguntas, né, como é que foi a comunicação, como que o médico te explicou? Aí a resposta de alguns, a comunicação de médico. Fria, né? Daí mas o que é a comunicação de médico? Aquela comunicação fria que não se importa comigo. E isso é triste, né? Então, ouvir sinônimo de comunicação de médico significa comunicação rápida, não me deu tempo de fala, é aquela comunicação... Curta e grossa, isso, né? Perfeito. Curta e grossa e frio. Às vezes, você sabe... eu acho que, às vezes, eles lidam tanto com a questão da vida e da morte que eles acabam ficando meio insensíveis, né? Alguns, né? Não justifica lidar com as pessoas de uma forma mais rude. Mas eu acho que isso contribui muito para esse estado de ser, né? De alguns, né? Até talvez uma proteção, né? A pessoa fica tão desesperada que tem que dar. Eu não saberia dar. Eu não saberia dar uma notícia dessa. Não saberia de que forma. Nem seguindo o protocolo SPART. Agora eu estou aprendendo, porque a vontade é de fazer com que eu, da área de comunicação, com a psicologia, estudando tudo isso, dá para a gente fazer um outro protocolo? Ou dá para... Vamos fazer treinamento para os médicos? Isso. Porque o seu mestrado foi em psicologia da saúde, não é isso? Não, o mestrado meu foi em ciências da religião. A psicologia da saúde... É o doutorado que eu estou fazendo agora. É o doutorado. Eu pensei que o seu mestrado tinha a ver com isso também. Não, foi ciências da religião. Olha, que bacana. E você... A gente já fala sobre isso. A gente fala sobre isso. Uma coisa foi complementando a outra, puxando, porque tem a fé. Imagino, porque nessa hora só Deus mesmo, né? Não tem outra fuga, não tem outro diagnóstico para acomodar o coração, né? Sim. Então, se você não tem fé, você descobre que você tem, né? E se você tem, você fica com mais fé ainda. Não sei nem como chama esse mais fé. Mas me fala uma coisa também, assim, uma curiosidade. Você acha que esse modo como o médico comunica, essa forma fria, né, que ele comunica o diagnóstico, isso aí influencia, contribui para sintomas de depressão e a não adesão ao tratamento? Você acha que o médico que informa de uma maneira acolhedora, esse paciente vai ter um resultado melhor? Mas você ainda não terminou, né? Eu ainda não terminei a pesquisa. Mas o que você já viu, você consegue trilhar? Da depressão, eu não vou ousar falar, porque eu estou usando um protocolo, na verdade, um material focado na depressão mesmo, que inclusive foi elaborado pelo meu próprio orientador. E aí ele vai estar fazendo essa análise comigo, então eu não vou ousar falar. Mas a tristeza, porque é a diferença, né, da tristeza para a depressão, mas a tristeza é nítida. Agora, se uma pessoa fica muito triste a ponto... Eu vou falar em relação ao que eu já li, e outros estudos, não em relação ao meu estudo. A tristeza profunda que leva a uma depressão
pode sim fazer com que a pessoa não reaja, não né, ao reage, tratamento. não aceite o tratamento ou simplesmente Se entrega, né? Isso. Eu acho que um dos problemas é esse, né? Sim. A pessoa fica tão chocada mas tudo Perde a são esperança variáveis, de né? viver. Sim. E em alguns casos, aí você fala, e a comunicação acolhedora? Eu acho que uma comunicação acolhedora, uma comunicação que agregue valor no sentido de a gente está aqui para cuidar de você. Sim, sim, com certeza. Então, não é para você já se entregar. A gente está aqui para cuidar. A gente vai fazer, né, o melhor. O máximo, o melhor para te ajudar, né? Tem que se sentir amparada, Tem né? que se sentir amparada. E que aquilo, né, tem uma chance grande de dar bom, né? Sim. Como diz o pessoal. Assim, ainda as perguntas que eu quero te fazer tem muito a ver com a tua pesquisa, que eu sei que ainda está incipiente, né? Você ainda está começando, mas você já vai recebendo, você já está recebendo vários retornos, já dá para ter uma noção, né? Sim. Quando você abordou, não sei nem se esse tipo de pergunta estava na sua pesquisa, mas existe algum tipo de palavra ou expressão que foi mais recorrente, que os pacientes tenham lembrado mais, que foi usada durante a comunicação do diagnóstico? Não, assim, uma específica que tenha me marcado, não. Que esteja aparecendo assim, muito não, né? Não, o sentimento de tristeza, A tristeza é uma coisa nítido recorrente. Todos. Mas a palavra, não. Há alguns que elogiam, inclusive, né? Tem o outro lado também, os que elogiam a forma como o médico. Eu falei de alguns que falam, que o médico fala de uma forma mais fria, porém há aqueles que falam, não, o médico foi cuidadoso, o médico deixou eu falar, deixou eu chorar. Porque às vezes eu não tenho coragem de chorar. Então, tem os dois lados, né? Tem os dois lados, mas não tem nada assim que tenha ficado marcado, que tenha marcado, né? Isso. Pelo menos por enquanto, né? E assim, nesse pouco também, né, que você já está compilando, onde exatamente você acha que os médicos mais erram e onde eles acertam, né, a dar essa notícia? É no ouvir, é no acolher, assim, existe assim, uma maneira, né, alguma palavra também o outro lado, né? Como eu te perguntei se alguma palavra foi lembrada, mas agora assim se alguma palavra foi usada inadequadamente, né? Alguma coisa assim. Sabe o que eu sinto, Lília? Eu acho, agora eu vou falar porque eu ainda não fiz a análise sempre final. entendendo que você não encerrou essa pesquisa, ela pode. Daí eu volto um dia aqui para te falar o resultado. Falar depois, isso. Mas o que eu sinto é que o paciente, porque a gente fala, né, da comunicação, tem o emissor aí, no caso é o médico, o receptor é o paciente, é a família que está ali. O que eu sinto, na verdade, sabe essa cultura de status? Esse distanciamento, eu sou o médico, você é o paciente? É assim, causado pelo próprio paciente. Ah, entendi. Ele não tem coragem de questionar. Barreira. Ele põe, porque ele é o médico. Quem sou eu para perguntar? Ou tipo assim, ele não é psicólogo, né? Ele é, sei lá, especialista em fígado, né? Vou então, chorar, vou falar. O que eu vou falar? O que eu vou questionar? Se o médico está falando, ele é o doutor. Entendi. Então, o pouco que eu analisei, a minha percepção é de que o próprio... Porque a comunicação é mão dupla, né? Sim. Então, pode ser que o médico pudesse envolver mais para fazer com que o paciente falasse. Mas eu sinto que o paciente... O paciente não se dá a oportunidade. Não se dá em função de ficar encabulado, inseguro, envergonhado. Assim, ele é o médico, por que eu vou falar alguma coisa?
Mas é uma percepção minha. Uma percepção, claro. Que não é nem o médico que está falando, eu não quero falar. Até porque se o paciente Claro, vai não perguntar, vai se recusar, é claro, né? que o médico vai responder. Sim. Ele pode responder mais seco, mais objetivo, mais acolhedor, mas ele vai responder. Sim. O que eu sinto é que o próprio paciente, assim, se o médico falou, por que eu vou falar mais o quê? Entendi. E aí ele pode ir embora, chegar em casa com dúvidas que ele vai ter só lá em casa. E daí só no retorno, né? Talvez. Então, muito. Porque o que a gente fala é nossa responsabilidade, mas o que o outro compreende, a gente não sabe. Não é? Quando a gente está falando de comunicação. Sim. E então, esse trabalho é justamente para que tenha essa percepção, o médico tem essa percepção. Eu falo, mas eu preciso saber se ele entendeu antes dele ir embora. De qualquer forma, é um estudo e uma pesquisa, assim, dando tudo certo, um novo protocolo, né? Sim. Quem sabe protocolo Altieri, né? Quem sabe, então, sim. Mas eu acho que isso tem que partir do profissional mesmo, né? Do médico, né? Porque ele está ali naquele momento, ele tá ocupando uma cadeira mais alta como o julgador, o juiz, o Deus, né? E está na mão dele, né? A doença e a saúde, né? A morte e a vida, e ele tem que saber como ele vai ministrar isso, né? A gente não tem dúvidas, eu não tenho dúvidas que é a profissão mais linda. O médico, né, a medicina, porque vai lidar com a vida. Sim. Justamente com isso. Então, quando a gente vai ao médico, ele é a referência, ele é o todo-poderoso mesmo, porque é ele que está lidando com... Ele está cuidando da minha vida. Sim, e você já está até enfraquecida, porque quando você vai ao médico, ainda mais, né, por uma circunstância dessa, que você ainda vai descobrir, mas ela se apresenta, ela tem... No meu caso, não teve nada, né? Foi uma descoberta. Apareceu um negócio, vai lá fazer, fui fazer, agora vai puxar, vai lá, vê, pega, vai, tira. Foi assim, tudo muito rápido, corrido, não deu nem tempo, acho que, de assimilar, sabe? Quando eu me dei conta, já tinha tirado, já tinha feito a iodoterapia, e já estava tudo certo. Mas, em alguns casos, existem sintomas, né, que antecedem esse diagnóstico, né? Às vezes, muitas vezes, cercado de muita dor, né? De dor física mesmo, né? Dependendo a localização, de sintomas como desmaio, né? Tontura. Apagões, né, dores, enfim, sangramentos, diversas coisas, né? Então, quando a pessoa vai ao médico, ela já está fragilizada. E às vezes tem medo até do que ela vai ouvir. Exatamente. E aí tem até medo, ela né? cria uma barreira. Exato. Então, por isso que eu falo, tá muito. O médico é que tem o poder da mensagem. Sim. Mas o paciente, se ele já vai com medo do que ele vai ouvir, ele já criou uma barreira. Né? E a gente que é da área de comunicação, a gente sabe que a barreira ela vai interferir. Sim. E para que eu possa compreender, e quando a gente está falando do câncer, mas existem várias situações, você perdeu o seu filho. Deve ser muito. Deve ser a pior dor do mundo. Eu acho que deve ser a né? pior dor do mundo. Como é que o médico vai falar? Como é que fala, isso? né? Nossa, nem me fale. Pensa, né? Assim, Penso. Como deve ser, eu não conseguiria imaginar. E ele vai ter que falar. E ele vai ter que falar. Por isso que eu falo, é a profissão mais nobre, é a profissão mais linda, a medicina. Porque ele está lidando com a vida, mas ele tem a morte também. Tem a morte, né? E tem outro... Somos finitos, né? Exato. E, assim, eu não sei nem se a sua pesquisa abarca esse tipo de coisa, mas, já, de novo, dando testemunho, porque eu sou a louca do testemunho, né? Existe também aquela comunicação impessoal, que, às vezes, não é nem do médico, até em caso, né, de morte ou de acidente, enfim. Eu lembro também, há muito tempo, em casa, meu filho sofreu um acidente de carro assim, muito feio, muito sério, e ligaram em casa às 7h da manhã, do HC da Unicamp, falando que a gente precisava ir urgente lá no hospital, que o meu filho estava internado. Falei, morreu, né? Falei, óbvio, eu não sei nem como eu cheguei lá.
Eu fui assim, parecia que eu estava num pesadelo. Não, sabe, a gente sai do ar, a gente sai a gente sai dessa dimensão, sai do corpo, né? E imagina a pessoa falar, e não foi nada, assim, perto do que poderia ter acontecido, não foi nada. Né? Mas o seu emocional da sua casa então, mas até lá... até eu chegar lá, eu morri 3 vezes com ele. Sim. Né? Então, realmente, as pessoas não têm noção, né, de ligar na casa. Então, quem ligou? Ou foi a enfermeira, ou foi a assistente social, alguém que estava encarregado de dar uma notícia dessa, que poderia dar essa notícia de outra forma, né? Sim, olha, seu filho sofreu um acidente, está tudo bem, ele está aqui, ele está consciente, falando, está tudo certo. Então, vem aqui para pegar as coisinhas dele e ver o que faz, né? Como eu estou fazendo essa pesquisa, então eu tenho que ler muito sobre o assunto. Eu não estou lidando com nada em relação à morte, né, ao meu trabalho, mas acaba dentro da literatura e das pesquisas, acaba inclusive matéria de né? jornal. Eu encontrei uma notícia, eu não lembro agora se foi 2019, não é antiga, não. Um hospital teve que pagar uma indenização para uma família pela forma como divulgou o óbito da mãe. Olha a gravidade. Sensacional. A família né? chegou na recepção e disse, né? Vim visitar eu minha vim mãe. visitar minha mãe. A pessoa que atendeu, por isso que assim, todo mundo é responsável pela comunicação. Então, por isso que precisa muito treinamento, não é só para o médico. Muito treinamento. Né? Porque o médico também tem que ter um suporte, né? Desde a recepção, tem toda né? uma equipe desde a recepção. Exato. E aí, como ela falou? Aí ela falou, qual o quarto? Daí ela disse, daí ela falou assim, ela foi a óbito. Meu Deus, assim. Assim, assim recepção. Exato. Então, como um número a mais ali, né? Trocou de quarto. No quarto número X, foi a óbito. Daqui ela foi lá pro... Não está lá no quarto, mas ela foi a óbito. Não tem visita. É muito grave. É muito grave. E aí a família entrou na justiça e teve que pagar uma indenização. O hospital teve que pagar uma indenização para a família. Então, eu acho positivo. Sim. Quando a lei começa a enxergar a comunicação como algo importante. Sim. Porque todo mundo acha que comunicação, assim, todo mundo sabe fazer. Exato. Comunicação... Ainda mais hoje, né? Vamos falar só da comunicação em tempos digitais, né, Cris? Todo mundo faz, né? Todo mundo é jornalista, todo mundo é blogueiro, todo mundo é influenciador, todo mundo é tudo. Todo mundo fala o que quer, o que não quer. E é isso aí o que a gente está vivendo hoje, né? Uma revolução às avessas, né? Dessa... E sem se preocupar, qual o impacto da minha fala para o outro? Qual o impacto da minha... A responsabilidade, né? Então, eu achei muito interessante quando um juiz fala, não, a comunicação não poderia ter sido dessa forma. Não importa se foi, quem foi que falou, mas a forma como eu falo, como é mais importante do que o quê. Sim, sim. Então, a família tem que saber que a mãe foi a óbito, mas a forma como eu falo impacta muito e ela deve ser algo que todo mundo deveria se preocupar. Só que todo mundo se comunica e acha que comunicação é uma habilidade, é uma competência que ninguém precisa aprender, porque você nasce se comunicando. Sim, e não é uma soft skill, né? E não é. Há líderes que nem sabem se comunicar. Exatamente. Então, é complicado. E você acha... assim, nossa, eu estou cheia de perguntas, eu tenho que me organizar, porque depois eu esqueço, mas você acha que também nessa sua percepção que você não terminou ainda, né? Você acha que quem sofre mais para dar essa notícia? Para quem é mais difícil? O médico mais experiente ou o médico mais novo? O mais novo. O mais novo sofre mais. É mais difícil. Eu fiz até uma porque pesquisa, eles não têm aula de nada, disciplina não disso de tem. jeito nenhum, né? A formação médica, eu fiz uma pesquisa para verificar se o médico tem a formação em comunicação. E o resultado deu que a minha amostra de 60 médicos, mas deu lá que 60%,
80% não tiveram nenhuma formação em comunicação. Os que tiveram foi ou algum curso ou extra e não na própria formação não da na medicina, grade não na grade né? curricular. E eu busquei também outras referências, além da minha pesquisa, e é comprovado, sim, com os números, de que o médico não tem essa competência dentro da formação universitária em relação à comunicação. Mas olha o que é interessante, quando eu pergunto, você tem a habilidade de comunicação? Mais de 80% diz, sim, eu tenho. E quem diz sim, eu tenho, é que tem mais de 20 anos de prática de medicina. Entendi. O residente... a experiência vai burilando, né? O residente, o que acabou de se formar, ele fala, não sei, eu não tenho habilidade para comunicação. Então, eu vi alguns estudos que dizem o médico aprende a se comunicar no dia a dia, na prática. Rotina dele. E aí ele vai aprendendo, errando e aprendendo, no erro e acerto, e vai ficando bom. E aí atrapalha as pesquisas, né? Que nem a sua, que já vai dar lá 80% de médico que não sabe falar, né? E ainda arrisca, hoje em dia, entender comunicação como marketing, né? Sim. Marketing digital, né? E passa bem longe, né? Sim, tem essa ainda. Sim. Você faz marketing? Não, marketing é uma coisa, comunicação é outra. E o digital é outra coisa. Não é estar no Instagram, no TikTok, não tem nada a ver com a comunicação que eu estou falando. Claro, né? Nada... Não passa nem perto, né? Não. E também você estava falando que a maioria, na sua pesquisa, quando vai ao médico e recebe o diagnóstico, ela está acompanhada, né? Sim. Ou com o cônjuge, o filho, a filha, enfim. Na sua percepção, nesse momento, isso ajuda ou atrapalha? Porque, às vezes a pessoa tem até aquele momento porque eu acho que é um momento tão único, tão pessoal, é tão, sei lá, intrusivo, né? É tão de cada um receber essa notícia e saber como vai lidar com essa notícia, que tem até algumas pessoas que optam por falar ou não para a família, né? Que está com aquela doença. Eu vou falar a minha percepção, que eu acho até que isso vai ser o meu... Se eu tiver força ainda para um pós-doc no futuro, talvez eu vou abordar esse tema. Na minha percepção, atrapalha. Estar junto. Sim. Porque eu imagino quer dizer, eu não imagino porque a experiência que eu tive, eu estava sozinha. Mas eu imagino que é um momento tão íntimo. É como se fosse uma sessão de terapia, né? Que você tem a oportunidade de se abrir, colocar suas dores, os seus medos, mas ter alguém do lado vai atrapalhar, né? E talvez isso interfira nessa comunicação, né? Do paciente não falar, né? Não se abrir, não perguntar. E até o momento que você está assimilando, você também tem que se preocupar com o outro que está nervoso. Que às vezes fica mais nervoso que você. Como você falou, você ficou bem e a sua filha ficou nervosa. Se ela estivesse junto naquele momento, será que... Então, eu não vou, na minha pesquisa, eu não iria abordar, esse não era o viés, não é o foco, mas é algo que me chama muito a atenção. É um objetivo secundário. Quem sabe lá na frente eu vá trabalhar com isso, ou estudar, pesquisar, mas a minha percepção é de que atrapalha, porque eu percebo que as pessoas, às vezes, até assim a culpa, será que é minha culpa eu ter tido essa doença? A vergonha de encarar o outro, a culpa de, e agora eu não vou poder mais contribuir, vou te ajudar, será que eu vou ter utilidade? Utilidade no sentido de, vou me sentir útil? Sim. E como que eu encaro o outro que está ali comigo? Então... Esse olhar dele é de piedade, né? Esse olhar, ou esse grito, ou a emoção, às vezes, do outro, como que... Então...
é um momento tão seu. Exatamente, é um momento seu. Deixa né? minha percepção, deixa eu chorar, deixa eu sentir, depois eu vou compartilhar com o outro que eu amo, que me ama, que vai me acolher, que vai me ajudar, porque você vai precisar da rede de apoio. Claro. Mas é você que tem que decidir. Exato. Então, a não ser que a pessoa não tenha condições de receber sozinha por algum motivo. Mas é uma ótima pergunta, porque foi algo que, de fato, me chamou muita atenção. E me fala outra coisa, tem diferença também entre ser homem e mulher na forma de receber ou dar e processar a informação? Por exemplo, paciente homem, médico mulher. Paciente homem, médico homem. Né? E paciente mulher, então, em médico relação mulher. ao gênero, o que eu percebi é que o homem ele é mais calado, ele não expõe muito o sentimento. A mulher já expõe mais. Então, aquela dor, aquele sentimento, aquele momento de fragilidade, ela expõe mais. O homem, eu acho que pela própria educação, né, a cultura que a gente tem. Sim. Então, ainda vou entrevistar outras pessoas, muitas outras, mas eu senti que o homem fica, eu já sabia que poderia ser essa doença, assim, a gente percebe que está doendo, mas eu preciso me manter forte. Até porque culturalmente, como você falou, o homem é o provedor, né? E daí se acontece alguma coisa com ele, como é que fica o resto, né? A família, como que vai ficar, como vai lidar com isso, né? E o homem sempre é mais racional, né? A mulher é mais... É mais emoção. É mais emoção, né? Mas você sabe que eu, né? No meu caso, de novo, falando, também eu fui muito assim, racional. Falar, tá certo, então a gente tem isso e vai ser o que tiver que ser. Não posso fazer nada a não ser fazer o tratamento. Então, não está nas minhas mãos, né? Então, acho que esse é um primeiro impacto que a gente tem, né? Isso, e eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque você saber que não depende de você melhorar. É como se fosse uma loteria. Talvez isso impacte, sabe? E nem que dependa do médico, não depende do médico também. Depende de uma resposta a um tratamento que você vai fazer lá dentro, em nível celular, que você não tem acesso e você... Né, não sabe qual vai ser a reação. Pode dar certo, pode dar errado, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que encarar, né? Falar, vai ser como tem que ser, mas, assim, irrefutavelmente a gente se volta para Deus, né? Nessas horas, acho que o maior e o único consolo para cada um é Deus. Não adianta nem filho, marido, gato, é Deus. É você e ele, né? Fazer aquela... Porque quando a gente tem o domínio, igual, usando o seu exemplo, vou compartilhar um meu, que não tem nada a ver com câncer, mas eu tenho problema de colesterol, meu colesterol é muito alto, e há bastante tempo, então, assim, é muito alto. E o médico pediu para eu fazer atividade física aeróbica. Então, eu tenho que fazer. Então, Cris, querendo ou não, você tem que fazer. E vamos ver, se não reduzir, a gente vai ter que ir para a medicação. Tá? Então, eu todo dia ia nadar, que eu gosto muito de nadar, então vou nadar, vou caminhar. Alguns dias eu conseguia nadar, outros dias caminhar. E fui fazendo o que ele pediu. Daí, não resolveu, não baixou. Você está fazendo exercício? Estou fazendo. Minha parte eu estou fazendo. Então, vai ter que tomar remédio. Mas a atividade física não pode parar. Então, aí depende de mim. O médico não vai até minha casa me carregar e falar, vamos fazer exercício. Se você está seguindo, né, direitinho. Está fazendo atividade? Tomou o remédio? E isso é a responsabilidade nossa, enquanto paciente. Então, eu faço, eu lembro que eu tenho uma obrigação com a minha saúde. Eu tenho que fazer atividade física aeróbica. Ele fala, a musculação é importante para todo mundo, mas no seu caso,
entre um e outro, se você tiver que optar, como o seu colesterol é muito alto, aeróbico é mais importante. Tá bom, então eu tenho isso em mente e vamos nadar. Aí depende de você, depende você de mim. sabe que você, né? Agora, tem muita gente que o médico vai falar isso, a pessoa fala, eu não gosto de fazer exercício, não vou fazer, simplesmente não vou fazer, mas ela entendeu que ela precisa. Exato. Então, aí depende dela. Agora, uma doença como essa, que não tem esse controle, mesmo falando, Sim. vai fazer a químio, vai fazer um tratamento, Não tem. Você não sabe. Não tem garantias, né? Não, a gente não tem garantia, essa é a verdade, né? E assim, o seu objetivo é abarcar essa história da comunicação mesmo ali no momento do diagnóstico, né? Mas de repente seu PhD pode ser na comunicação da morte, né? Como você falou, né? Porque também eu acho que dessa forma também é uma coisa delicada e nem sempre é feita da maneira mais correta, né? Da maneira que deveria ser mais humanizada, né? Acho que a medicina em si precisaria ser mais humanizada, né? Tá ficando muito fria, né? E acho que tem a ver com essa questão da era digital também, né? Que muito médico também caiu, né? Virou blogueiro, fica tudo muito superficial, né? Porque aquele instante que você tem que falar na internet, ele é muito rápido, né? Geralmente segundos, né? Que você tem de atenção e ele vai virando outro tipo de comunicação que não esse, que né? não é essa acolhedora, humanizada, assertiva, né? Pois é, Cristina. Eu agradeço. Você sabe que o nosso horário já terminou, né? Que o Eduardo já está lá mostrando a plaquinha do tempo. E eu ainda queria fazer 2 perguntinhas só. Dá tempo, Eduardo? Dá, né? Você acha o que você acha que todo médico deveria saber antes de entrar numa sala para dar essa notícia? O que é mais importante para ele dominar? Em relação à comunicação, né? Em relação a... Quem é o paciente que vai entrar? Porque cada um é um. Então, é um paciente que está vindo, tem tantos anos. Qual a história dele, né? A história de vida, né? dele? É possível? Um pouco é. Sim. Né? Então, ele está vindo com a esposa, ele é uma pessoa, é um aposentado, é uma pessoa que tem muita fé, é uma pessoa resistente, que não aceita notícias. Então, quem é o meu paciente antes de eu falar com ele? Estuda um pouquinho o paciente. Gaste ali, né? A gente faz na nossa lição de casa para tudo, né? Exatamente. Então, dá uma pesquisada. E porque não precisa ser todos os pacientes, né? São pacientes específicos, né? Então, não custa nada mesmo, né? Então, eu acredito que ajudaria. E, Cristina, eu queria aproveitar também essa brecha, né, e o assunto do nosso podcast também. Eu acho que agradecer, que eu acho que isso é muito importante também para os profissionais que fazem de uma maneira tão acolhedora, né, esse trabalho, e principalmente quem trabalha com oncologia, né, que diariamente enfrenta, né, que é um enfrentamento, né? Enfrenta esse tipo de situação. Quando eu tive, né, o câncer de tireoide, eu fui muito acolhida pelo Dr. Fernando Medina, do COC Campinas. Não porque eu tenha feito uma consulta com ele. Eu fiz um desabafo na internet por conta de não conseguir agendar uma consulta. E imediatamente ele falou comigo pelo Facebook. Então, eu acho que nessas horas, né, o marketing digital está de parabéns, né, porque ele assim, se colocou à disposição para eu ir no consultório dele, conversar com ele, tirar todas as minhas dúvidas, sabe, tudo que eu precisasse, saber o que eu precisasse, que ele estaria lá à disposição para me receber. Ele não falou em consulta, em convênio e valor de consulta, não. Ele estava falando de valor de pessoa, de ser humano, né? Então, com certeza, não foi o Dr. Fernando que me deu o diagnóstico, mas ele foi de um acolhimento tal que eu acho que é digno de ser feito
esse referência. depoimento, né? Esse depoimento aqui para que... Sim. E tem muitos como ele. Tem muitos, E né? que, assim, eu acho que os mais novos têm que aprender com profissionais como ele, sabe? Que todos vão passar por isso de alguma forma, né? Cristina, então, para encerrar, para quem está lá do outro lado nos assistindo e está passando por essa situação, né? Enfim, ou tem alguém, né, que esteja passando por essa situação, você tem algum conselho pelo que você... Agora eu digo assim, em termos de pessoa mesmo, né? A pessoa Cristina, mas esse mix da pessoa, do ser humano, da pesquisadora, da profissional, você tem algum conselho para dar para o paciente? O que você, se você fosse a pessoa a dar esse diagnóstico, né? O que você poderia falar para o nosso espectador? Então, uma dica que eu dou tente já levar perguntas, todas as perguntas, já elabore em casa. Porque vão surgir várias dúvidas e na hora, dependendo do que o médico falar, a gente vai esquecer tudo. Uhum. E é importante que eu leve. Eu quando vou, eu faço. Então, por exemplo, vou precisar fazer cirurgia, vou precisar parar de trabalhar, vou precisar mudar minha alimentação, vou ter que parar a atividade física. Eu já elaborar tudo e não ter medo de perguntar para o médico. Doutor, mais 5 minutinhos, eu tenho dúvidas. Sim. Porque o médico está ali para cuidar da nossa vida. Sim. E muitas vezes a gente se cala por insegurança, por essa cultura mesmo nossa o médico falou, não vou questionar. Uhum. Então, não tem essa vergonha, essa timidez, essa insegurança de perguntar. Porque o médico, ele tem a informação e ele está ali para ajudar. E muitas vezes ele tem o estilo médico de ser pela rotina dele. Sim, sim. E a gente, enquanto paciente, não pode se intimidar, né? Não pode se intimidar e não deixar nenhuma pergunta por fazer, né? Para ter todas as respostas. Porque é a nossa vida que está ali. Sim, e ninguém melhor do que o médico que está ali te atendendo, né? Para saber tudo o que você precisa saber. Senão eu vou chegar em casa e vou para a internet. E é a pior coisa, né? É a pior coisa que tem. Exato, porque o Dr. Google, ele não acerta sempre, né? Não, e pode confundir. Sim, com certeza. Presta um desserviço, né? Na verdade. Então, essa é a minha dica. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço. Agradeço demais sua presença. O tema acabou nem sendo tão pesado, né? Como a gente falou do começo. Foi assim uma coisa mais leve, porque a gente acabou lidando, né, com essa coisa do acolhimento e do emocional, mas, enfim, agradeço demais, sucesso na sua pesquisa, se a gente puder colaborar, se você tiver, inclusive, assim, alguma pesquisa que esteja em andamento e você precisar, né, de quem está nos ouvindo para aproveitar o espaço para responder, se tiver um link, né, da pesquisa, qualquer coisa que possa acrescentar, né? A gente está aqui, a gente presta sempre, procura prestar informação, mas também as nossas informações acabam sendo de utilidade pública, né? Ótimo. Porque todo mundo se interessa e todo mundo pode se beneficiar, né, dessa comunicação. Então, né? Agradeço. Eu tenho uma pesquisa assim, com médicos, um link, se eu puder, eu agradeço demais. Pode mandar, né, Eduardo? Você manda, a gente coloca, na hora de editar, a gente coloca aqui no site, o seu perfil, inclusive as pessoas, né, podem, de repente, entrar em contato. E, outra vez, né, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Parabéns pela pesquisa, é muito bacana. Quando for defender o doutorado, chama a gente, né, que a gente vai lá fazer coro na plateia. E depois que você encerrar também, né, vem aqui trazer para a gente o que você conseguiu, né, colher de todas essas informações que são mais do que importantes. Eu sinto que a gente não deu tempo de entrar nessa questão da religião, né, que foi o seu mestrado, mas a gente deixa para uma segunda vez. Com certeza. Né? Eu agradeço muito. Foi muito bom esse bate-papo. É uma forma também de
multiplicar a importância do tema e plantar uma sementinha, né, na cabeça das pessoas. Eu acho que cada sementinha plantada já é uma contribuição para a vida. Com certeza. Então, eu queria que o meu doutorado agregasse valor à vida por meio da comunicação, que é a minha área do saber. E então foi assim, e espero ter contribuído, espero contribuir ainda mais quando eu terminar. Com certeza. Muito e obrigada. Vamos aí aplaudir o protocolo Altieri, né? Que eu acho que sai material dessa pesquisa. E você que está em casa, obrigada pela sua atenção. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com quem precisa ouvir esse conteúdo. Se inscreva no nosso canal também, porque tudo isso vai dar autoridade para o nosso material e ele vai ser distribuído para mais pessoas. E o nosso conteúdo é um conteúdo de utilidade pública, ok? E a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá!